Seja muito bem-vindo, meu irmão, minha irmã, paz do Senhor Jesus Cristo. Mais um prazer estarmos aqui novamente com você para lecionarmos mais uma aula da nossa escola bíblica Saiba Mais. Essa aula que tem abençoado algumas vidas, nosso desejo é que alcance ainda mais pessoas, que alcance ainda mais famílias, que alcance ainda mais lares. Bom, como vocês sabem, nós estamos estudando nesse trimestre o livro de Neemias, ou melhor dizendo, o personagem Neemias, né? Nós utilizamos sempre a nossa revista Betel. Eu te aconselho a adquirir essa revista, procurar o seu superintendente, o seu pastor, para estar adquirindo essa revista e juntos caminharmos aqui, enquanto eu leio, eu explico, você aí na sua casa, você lê também, você medita, faz anotações, e assim nós vamos crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Queridos, eu vou tentar ser um pouco mais rápido hoje e só retomar alguns conceitos que eu falei nas duas últimas aulas, né? Eu mencionei a respeito de que nós estaremos extraindo lições de vida, lições de liderança, lições de gestão a respeito da figura de Neemias. Estamos aqui meditando no livro bíblico Neemias e extraindo desse livro conceitos da figura, do personagem deste livro aqui, que é o próprio Neemias, tá? E a lição de número 3, ela traz como título Lidando com Vozes Contrárias. Eu até estava comentando agora há pouco em off, né? Nós vamos falar sobre essas vozes contrárias que nós ouvimos de outras pessoas. Mas já fica-nos uma pergunta para o início dessa aula. E quando essa voz contrária é a voz da sua mente, na sua cabeça, são os seus pensamentos? Como lidar com isso? Então, havendo tempo, vamos falar alguns conceitos e instruções para lidarmos com vozes contrárias externas e também voz contrária, sendo ela interna, tá? Eu queria ler com vocês alguns textos bíblicos, né? Como o texto áureo e o texto de referência se encontra em Neemias capítulo 2, do verso 17 ao verso 20. Eu vou ler aqui na tradução NAA. Hoje eu trouxe uma tradução um pouco mais dinâmica, para a nossa leitura ser um pouco mais fluida e assim extrairmos uma compreensão um pouco mais rápida do que a palavra quer nos dizer. Diz assim, versículo 17 do capítulo 2 do livro de Neemias. Então eu lhes disse, vocês estão vendo a miséria em que nós estamos? Jerusalém em ruínas e os seus portões destruídos pelo fogo? Venham, vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém para nos livrarmos desta vergonha. E lhes declarei como a mão bondosa do meu Deus havia estado sobre mim e também sobre as palavras que o rei me havia falado. Então disseram, vamos nos preparar e começar a reconstrução. Então se prepararam para fazer esta boa obra. Porém, olha como o texto é interessante. Depois de tudo isso, tem um porém no verso 19. Porém, quando Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e um árabe chamado Gessem souberam disso, zombaram de nós e nos desprezaram, dizendo, o que é isso que vocês estão fazendo? Querem se rebelar contra o rei? Então lhe respondi, o Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem-sucedidos. Nós, seus servos, vamos nos preparar e começar a reconstrução. Mas vocês não têm parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Amém? Que interessante já esse diálogo aqui, né? Essas palavras fortes que acabamos de ouvir. Nós vemos aqui quando Neemias ele inicia essa empreitada. Ele inicia essa empreitada da reconstrução, primeiramente animando o povo. Não propriamente com as mãos à massa, sabe? Mas primeiro Neemias faz um trabalho interior nessas pessoas. Primeiro ele motiva, ele mostra a situação. Vejam a situação de miséria que nós estamos.
Esse é o cenário de realidade. Depois, ele leva para o povo a palavra de ânimo. Vamos nos levantar, vamos ter coragem. Olha o que Deus fez comigo, através de mim. Olha as palavras que o rei afirmou, essa mão poderosa do Senhor. E aí ele diz, vamos nos livrar dessa vergonha. Veja que Neemias, ele motivou essas pessoas aqui a começarem a ter o desejo, a reacender a vontade da reconstrução. Porque é bem provável que muitos desses homens aqui já estavam acostumados a viver na ruína, na destruição e na miséria. Então, quantas vezes eu ou você já estamos acostumados com a situação que nós estamos vivendo? Sabe, às vezes, vou até usar um exemplo aqui, a pessoa tem o prego na mão, mas se ela não mexer no prego ou na ferpa, né, não vai doer, só vai doer se ela mexer. Então ela não mexe. Fica lá com a enfermidade, com aquilo corroendo e machucando, mas se não mexer não dói. Quando na verdade o que deveria ser feito era mexer. Sofrer um pouquinho, mas tirar aquilo que está nos machucando e nos paralisando. Às vezes a gente está tão conformado e confortado no desconforto que nem temos força para nos levantarmos e mudar a situação. Porém, todavia, entretanto, Deus levanta sempre um servo para ver a situação, seja ela coletiva ou individual. Animar essas vidas para que haja uma transformação de acordo com a palavra de Deus. Bom, rapidamente aqui na introdução, diz assim: depois que Neemias recebeu a permissão do rei Artaxerxes para ir a Jerusalém, ele enfrentou o desafio de lidar com a realidade da cidade. Primeiro desafio, lidar com a realidade da cidade, como já havia mencionado. E, um acréscimo aqui, de seus moradores no pós-guerra. Ou seja, não somente aquelas pessoas que estavam falando coisa ao contrário, mas os próprios moradores que haviam perdido as esperanças na reconstrução da cidade. Foi preciso unir e animar o povo, além de enfrentar as vozes contrárias à reconstrução da cidade então destruída. Veja quantos desafios Neemias teve que superar. Não foi somente chegar e começar a trabalhar. Não foi somente assim. Nunca é somente assim. Toda reconstrução externa, ela revela também um desejo de reconstrução interna. Tópico 1 diz o seguinte: Neemias identificou a oposição local. Enquanto Neemias e sua comitiva seguiam viagem para Jerusalém, antes mesmo de iniciarem a reconstrução da cidade, os opositores já haviam se levantado. Veja só, nem havia começado a reconstrução. Neemias estava animando o povo para iniciar uma reconstrução. A obra nem tinha começado. A obra externa. O que havia começado ali foi uma obra interna, como eu estou sendo enfático nisso. Então, já nesse início de obra interna, esses opositores já começavam a questioná-los, a zombá-lo, a zombar deles e ainda mentir. Porque uma das acusações que ele faz aqui, que Sanbalat faz, é que eles estão querendo se rebelar contra o rei. Em momento algum Neemias falou seria isso. Em momento algum houve qualquer espécie de menção de um levante contra o rei. Pelo contrário, o que Neemias estava disposto a fazer foi com a permissão do rei. Então, às vezes, as pessoas começam a falar coisas sem nem saberem, né? E talvez para Sanbalat, Tobias e Gessem e tantos outros contrários, o que eles queriam mesmo era ver Jerusalém em destruição ainda. É ver em Jerusalém a ruína. Tem pessoas que não ficam felizes quando alguém ou você começa a se levantar para uma reconstrução. Porque o que essa pessoa quer é ver você ou ver aquele outro alguém na lama, em destruição, em miséria, em escárnio, em ruínas. É um desejo masoquista, não é verdade? É um desejo completamente demoníaco. E se houver qualquer menção de qualquer tipo de desejo como esse em nosso meio, nós o repreendemos em nome de Jesus. Porque somos filhos da luz, somos filhos de Deus, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. E em nós não há fraqueza nem temor.
por vezes possamos estar, talvez até com um pouco de desesperança em meio a esse cenário, mas Deus levanta líderes para nos conduzir ao caminho correto, aos pés da cruz. Amém? Então o tópico 1.1 vai dizer sobre os opositores. Aqui, o comentarista da revista, ele traz uma espécie de análise de quem é esses opositores, né? Neemias já identificou essa galera, e aqui o comentarista vai nos dizer quem é um pouco mais detalhadamente. É assim, ó. 1.1. Sanbalat era um homem de grande influência naquela região. Ele foi governador de Samaria. Esse dado é importante, porque Samaria já faz parte do reino dividido. Se vocês lembrarem da história lá do filho de Salomão, quando há divisão das tribos, né? A capital da tribo do sul fica sendo Samaria. E a capital da tribo da região do norte fica sendo Jerusalém. Então, Samaria foi governada até então, nesse momento, por Sanbalat. E teve laços próximos com o sumo sacerdote de Israel. Veja que o domínio político era samaritano, mas o laço religioso era com um sumo sacerdote, né, da linhagem levítica mesmo, lá de Israel, lá de Judá, né? Então, esse sumo sacerdote, cujo neto era casado com a filha de Sanbalat. Por sua vez, Tobias é descrito como um servo amonita, o que talvez indique que se tratava de um conselheiro ou assessor próximo a Sanbalat, influente entre os judeus e em Jerusalém. Tobias tinha grande influência, né? Era parente do sacerdote Eliasibe, tendo até no pátio do templo um local reservado para ele. Olha a influência que Sanbalat tinha. Ele tinha influência política e religiosa. Outrora reservado para os dízimos e ofertas, né? O local que Sanbalat tinha no templo. E Gésem provavelmente era governante da província da Arábia, parecendo ser alguém relevante e conhecido dos judeus. Neemias, portanto, durante todo o tempo em que esteve em Jerusalém, enfrentou forte oposição à frente que estava forte oposição à tarefa que Deus lhe havia confiado. Ou seja, quando Neemias chega lá com cartas do rei, há uma inveja, há uma comoção, há uma revolta, há um burburinho, há um buchiche, há comentários, as pessoas se levantam, as pessoas querem saber o que está acontecendo. Quem é esse homem que vem com essas cartas do rei? O que ele veio fazer aqui? O que vai acontecer daqui para frente? E começa a mexer com as posições dos intocáveis. Quem sabe aqui Sanbalat, Tobias e Gésem eram os intocáveis daquela região. Tinha influência política, tinha influência religiosa, casamentos se fazendo, tudo contrário à palavra de Deus, né? Dando as suas filhas em casamentos, recebendo pessoas de outros lugares como membros de suas famílias, tudo em volta do poder. Mas aí quando Neemias chega, esse poder começa a ser ameaçado. E é por esse motivo que Sanbalat, Tobias e Gésem começam a se levantar contra a obra do Senhor. E aí agora a gente vai para o tópico 1.3. Vamos dar uma adiantada aqui. No tópico 1.3, é um tópico interessante também, ainda falando sobre os inimigos aqui identificados, tem por título o seguinte: os opositores se revelam diante da obediência. Eu separei alguns trechos aqui, ó. A maneira como algumas pessoas reagem ao ver o sucesso alheio revela o caráter delas. E por mais que pareça clichê, né? Mas essa é uma verdade. Então, o porquê eu fiquei movido ou comovido, a gente sempre fala, né? Ah, estou sendo invejado. Se você perguntar para qualquer pessoa, você já foi invejado? Essa pessoa certamente vai dizer que sim. É quase que impossível alguém dizer que não. Eu mesmo nunca vi. Mas se você perguntar para essa mesma pessoa, e você já invejou alguém? Aí a coisa muda, a resposta muda,
tem-se um pouco mais de cautela para responder, tem algumas desculpas que antecedem a resposta, e a gente começa a entrar em embaraços, a gente começa a tropeçar nas palavras, porque a gente não quer admitir que em algum momento nós já invejamos pessoas. E a gente começa a se analisar também, né? Eu vou fazer primeiro um movimento interno. Por que eu estou invejando essa pessoa? Por que isso mexeu tanto comigo? Por que eu fiquei desconfortável com essa situação? É claro que aqui não foi o caso desses líderes aqui, né? Mas ao contrário, o sucesso, entre aspas, de Neemias, ou essa novidade que Neemias traz, mexe com eles. Então muitas pessoas são assim. Quando ocorre alguma mudança, essa pessoa fica abalada também. E isso revela um pouco do caráter dessa pessoa. No caso dos inimigos de Neemias, a reação foi imediata à sua chegada em Jerusalém. Então devemos aprender. O que nós devemos aprender? Sermos prudentes, vigilantes e atentos aos sinais à nossa volta, agindo com sabedoria diante dos opositores que surgem quando estamos fazendo a vontade de Deus. Um ponto importante que eu preciso reforçar aqui é que Neemias não estava fazendo os seus desejos caprichosos. Neemias não estava querendo aqui se aparecer ou fazer a sua própria vontade. Pelo contrário, Neemias estava realizando o desejo de Deus, fazendo a vontade de Deus e até mesmo cumprindo aspectos proféticos que foram proferidos por Isaías, Jeremias e Malaquias a respeito da reconstrução do templo e da restauração espiritual do povo. Então, em muitos casos, fazer a obra de Deus, em muitos casos não, em todo caso, melhor, vou me retratar, em todo caso, fazer a obra de Deus, fazer a vontade de Deus, é ajudar no estabelecimento do reino de Deus aqui na terra. Desculpa. É ajudar a concretizar o reino de Deus aqui na terra, a trabalhar com que o reino de Deus se expanda aqui. E é claro que se o reino de Deus está se expandindo, o reino das trevas vai se levantar. Porque existe um domínio, sim, do reino das trevas. Todavia, a expansão do reino de Deus não terá freio. E, oxalá, quem dera você fizesse parte dessa expansão do reino. Se levantasse para fazer a vontade de Deus. Tópico 2. Neemias buscou conhecimento e agiu com prudência. Conhecimento e agir com prudência. Veja só, Neemias sabia da oposição que o esperava em Jerusalém. Neemias não foi inocente. Lembra-se que na primeira aula nós falamos que da notícia ruim até Neemias se apresentar ao rei com um semblante triste, foram-se 4 meses em lamento, em oração e em jejum. Então Neemias, nesse período, Deus já havia trabalhado nele. Deus já havia mostrado coisas para ele. A Bíblia não revela isso, né? Mas é certeza que esses exercícios espirituais que Neemias fez com que ele entendesse de alguma maneira o cenário que o esperava. O tópico 2.1 diz que Neemias guardou tudo em secreto. Eu achei bem interessante isso daqui, para a gente estar lendo aqui. Eu queria ler com você na Bíblia, tá? Eu vou ler com você na Bíblia, Neemias capítulo 2, a partir do verso 11. Neemias capítulo 2, verso 11 diz assim: Então cheguei a Jerusalém, depois de esperar 3 dias. Olha que interessante isso. Ele chega em Jerusalém. Depois ele espera 3 dias. Depois desses 3 dias, verso 12, me levantei à noite, junto com os poucos homens que estavam comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus havia posto no meu coração para eu fazer em Jerusalém. Esse texto aqui antecede o texto áureo que nós lemos. Veja que quando Neemias chega em Jerusalém, ele passa 3 dias calado. Não fala nada para ninguém. Depois, à noite do terceiro dia, ele se levanta com poucos homens
e começa a andar. Ele não falou nada com ninguém o que Deus havia colocado em seu coração. Ainda no verso 12. Não havia comigo animal algum, a não ser o que eu estava montado. Verso 13. De noite saí pelo portão do vale em direção à fonte do dragão e ao portão do monturo, e inspecionei as muralhas de Jerusalém, em que estavam em ruínas, e cujos portões tinham sido destruídos pelo fogo. Então, até o verso 16, Neemias vai relatar que durante a noite ele andou pelas muralhas de Jerusalém, caladinho, sem falar nada para ninguém. Ele viu toda a situação da muralha, ele fez todo um panorama do que ele viu. E veja só, ele havia ouvido do seu irmão uma situação de ruína. Agora ele vê com os seus próprios olhos. Ele soma as informações, o que ele ouviu e o que ele viu. E aí então ele passa a agir. E é somente então que nós lemos o verso 17, que ele anima o povo à reconstrução. Vocês conseguem entender como isso é importante? Guardar coisas em secreto, planos, sonhos, visões que Deus te deu, negócios que Deus está movendo o seu coração a realizar. Às vezes, irmãos, é importante ficarmos calados, ruminando aquilo lá, buscando mais informações, buscando em oração, buscando em jejum, e aí procurar um irmão ou uma irmã sábia, experimentada na fé, e compartilhar um pouco do que você está pensando, sabe? A Bíblia nos diz que na multidão do conselho há sabedoria. Então, vai ter um momento de você ficar calado para planejar isso daí. Também vai ter um momento de você falar com alguém. O problema é que a gente nem planeja, já sai falando para todo mundo e quer que vai dar certo. Às vezes pode ser que não dê certo. Às vezes você pegou um conselho errado. Às vezes você foi para a pessoa errada. Você achou que era, mas não era. Então, um pouco de prudência, de cautela e sabedoria só contribui na nossa caminhada. O tópico 2.2 vai reforçar o que eu estou falando sobre buscar o conhecimento. Projetos feitos em oração, mas tem como dado diagnóstico e estratégia. Ou seja, você está planejando algo, Deus te revelou alguma coisa para que será feita, você está pensando nisso, começa a orar sobre isso, começa a pesquisar informações sobre isso, começa a fazer estratégias sobre isso. Tenha conhecimento de causa. Como é que você vai agir diante de um imprevisto se você não fez um mapeamento prévio da causa, da situação, dos problemas, de possíveis problemas e intempéries? Então é importante nós agirmos com prudência. Tópico 2.3. Neemias dependia de Deus. Neemias tinha recursos financeiros e o conhecimento necessário para executar o seu projeto, mas decidiu depender de Deus para isso. Ele orou para falar com o rei, conseguiu os recursos de que precisava e reconheceu que a mão de Deus era com ele. Irmãos, nós pensamos, nós planejamos, nós mapeamos, porque é o nosso dever, nós precisamos fazer isso. Mas nós não podemos nos esquecermos de que dependemos de Deus. Quando eu e você se esquece disso, por mais que esteja tudo na planilha, se você não confiar no Senhor, se você não se lembrar de glorificar ao Senhor nesse projeto, não que Deus vai frustrar, não é sobre isso. É sobre você reconhecer de que se há a possibilidade da realização desse projeto, é por causa da mão de Deus. Se há uma possibilidade, é por causa da mão de Deus. E confie nessa mão. Confie no Senhor. Faça a sua parte. Levante recursos.
Ore sobre isso. Peça direção ao Senhor. Se revista no poder do Espírito Santo. Mas nunca se esqueça de que você depende de Deus. E para finalizarmos essa lição, o tópico 3 fala que Neemias preparou o povo para vencer. Nós podemos até fracassar sozinhos, mas o sucesso só vem se estivermos acompanhados. Sabendo disso, logo após tomar conhecimento real do estado da cidade, Neemias foi falar com os judeus em Jerusalém. Então veja, irmãos, tem coisas que nós vamos fazer em comunidade. Tem coisas que são projetos pessoais, tem coisas que são projetos de comunidade. Independente do projeto, se é na comunidade ou se é pessoal, vão surgir pessoas que vão ser contrárias a isso. Isso é um fato. Eu só oro para que você não seja uma dessas pessoas. Eu só oro para que a sua família não seja uma dessas pessoas. Para que aqueles que são seus não sejam essas vozes contrárias, que se levantam contra a vontade do Senhor. Se nós quisermos fazer parte do movimento de Deus, vamos fazer parte do movimento de Deus, mas do lado certo. Não vamos ser pedra de tropeços para ninguém. Claro que, hora ou outra, um líder ou uma líder vai errar. Isso é normal, isso acontece, somos seres humanos. Mas se nós estivermos com o coração naquilo que está no coração de Deus, nós teremos mais capacidade de perdoar, teremos mais capacidade de servir, teremos mais capacidade de dar conselhos, direção, direcionamento. Estaremos capazes de não somente ser animados, mas também de animar o povo a fazer a obra do Senhor. E aqui fica um texto para nós pensarmos, né? O apóstolo Paulo diz: quer comais ou quer bebais, ou fazer qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Se aquilo que eu e você está se levantando para fazer, para realizar, não glorificar o nome do Senhor, vamos dar uma pausa, repensar, colocar em oração e em jejum e ver qual é realmente a vontade de Deus para a nossa vida, com esse projeto, tá? Então, quando se levantar vozes contrárias, busque no Senhor. E quando a voz contrária for sua voz interior, seja honesto com isso, tá? O que quer dizer ser honesto com isso? Busque entender o porquê você está pensando assim. Por que esse pensamento está vindo na sua cabeça? Busque maturidade para entender o porquê você está pensando isso. Se for possível, busque um aconselhamento com o seu pastor. E se for necessário, busque um profissional da saúde mental, um psicólogo ou uma psicóloga. Mas não deixe que essas vozes internas e externas paralisem o dom que Deus deu a você, o projeto que Ele confiou às suas mãos. Tá bom? Eu espero que você tenha sido abençoado por essa palavra. Hoje nós somos um pouquinho mais rápido, mas pegue sua revista, leia com calma, ou melhor ainda, leia o livro de Neemias. Leia um capítulo por dia e Deus vai falar com você. Tá bom? Deus abençoe sua vida, a sua família, o seu ministério, e eu te espero na semana que vem para mais uma aula. Deus abençoe você.